Salve, fiel torcida! Que alegria estar aqui com vocês hoje, trazendo as últimas bombas do nosso querido Timão. Preparem-se, porque a notícia que vou compartilhar hoje vai agitar os corações alvinegros. Antes de tudo, não esqueçam de dar aquele like maroto no vídeo e se inscrever no canal, porque aqui a gente vive o Corinthians intensamente, e você não vai querer perder nada do que está rolando nos bastidores do nosso amoroso clube. Agora, vamos ao que interessa. O que parecia ser uma janela de transferências comum começou a se transformar em um verdadeiro turbilhão, e a gente já sabe como isso pode impactar o nosso timão. Recentemente, a Fiel recebeu a notícia de que uma verdadeira joia do Internacional, um jogador que tem chamado atenção por suas habilidades em campo, aceitou uma proposta e está de malas prontas para assinar com o Botafogo. Mas o que isso tem a ver com o Corinthians? A resposta é simples: essa transferência pode mudar completamente o cenário do futebol brasileiro e, claro, afetar diretamente o nosso timão. Imagina a cena: um jovem talento, com uma velocidade impressionante e uma visão de jogo que faz a diferença, agora em campo com uma nova camisa. Todos nós sabemos que no futebol, uma mudança como essa não afeta apenas a equipe que está contratando, mas também provoca uma onda de mudanças e reações em diversos aspectos, especialmente entre os torcedores do Corinthians. A possibilidade de um jogador desse calibre vestindo a camisa de um rival direto nos faz pensar em reviravoltas e rivalidades acirradas. A pergunta que fica é: como essa transferência pode impactar a nossa equipe, tanto dentro quanto fora de campo? E não para por aí. Essa novela de contratações tem tudo para trazer à tona uma série de debates e emoções entre a Fiel. O que será que o nosso técnico está planejando? Será que estamos nos preparando para um choque de realidade com essa nova contratação no rival? Esta é a hora de nos unirmos, de reforçarmos o nosso amor pelo Corinthians e de ficarmos atentos às movimentações do mercado da bola. O impacto dessa joia do Internacional no Botafogo pode ser um divisor de águas, e precisamos estar prontos para qualquer desafio que venha pela frente. Preparem-se, porque nesse roteiro, vamos falar sobre a intensidade do nosso amor pelo Corinthians, as reações que essa transferência provocou e o que podemos esperar para o futuro. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acham dessa nova contratação e como ela pode afetar o nosso timão. Agora, venham comigo explorar mais a fundo essa história que promete ser cheia de drama e emoção. A Fiel merece estar por dentro de tudo, e juntos, vamos desvendar os desdobramentos dessa situação que já está dando o que falar. Agora que a poeira da primeira bomba já começou a assentar, vamos mergulhar de cabeça nas questões táticas que surgem com essa transferência. A chegada desse craque ao nosso rival não é apenas uma questão de nomes e números, ela pode alterar toda a dinâmica do jogo que estamos acostumados a ver. Visualiza a situação: um jogador jovem, ágil e habilidoso, que tem a capacidade de criar jogadas e abrir espaços na defesa adversária. Como isso pode afetar o Corinthians nas próximas competições? A fiel torcida já sente a pressão dessa mudança no cenário. A expectativa é alta e a ansiedade toma conta, pois sabemos que um jogador desse calibre pode trazer consequências diretas para o nosso desempenho. É hora de refletir sobre como o Timão deve se preparar para lidar com essa nova realidade. Primeiramente, precisamos considerar as formações táticas que o nosso técnico tem utilizado. O Corinthians, conhecido por seu estilo de jogo sólido e defensivo, pode ter que adaptar sua estratégia diante de um rival que se torna, a partir dessa nova contratação, ainda mais perigoso. Esse craque, se encaixando perfeitamente no sistema do time que o contratou, pode obrigar o Timão a se reinventar. Estamos falando de uma reconfiguração das nossas linhas de defesa, um ajuste nas marcações e, potencialmente, um reforço da nossa capacidade de ataque para contrabalançar essa nova força que surge do lado oposto. A torcida, com seu coração pulsando forte, já imagina como será enfrentar esse novo desafio. Será que teremos que mudar o nosso jeito de jogar? Além disso, a presença desse novo jogador pode influenciar diretamente na confiança da equipe adversária. O impacto psicológico no elenco rival é inegável. Um jogador que se destaque e que traz consigo toda a expectativa de uma torcida apaixonada pode elevar o moral de quem está ao seu redor. E a fiel torcida sabe que essa energia é contagiante e pode fazer toda a diferença em jogos decisivos. Como a nossa equipe vai reagir a essa nova pressão?
Estaremos prontos para enfrentar essa nova realidade? Uma estratégia que pode ser analisada é a forma como o Corinthians tem se posicionado em relação a jogos fora de casa. A pressão de jogar no caldeirão da Arena Corinthians é intensa, mas quando se trata de atuar como visitante, o desafio pode ser ainda maior, especialmente se o rival estiver em alta por conta dessa nova contratação. Estamos falando da necessidade de um Corinthians equilibrado, que mantenha sua solidez defensiva, mas que também tenha a capacidade de explorar as fraquezas do adversário. E aí, fiel, como vocês acham que o nosso técnico vai reagir a essa nova dinâmica? Estaremos preparados para ajustar nosso estilo de jogo ou vamos continuar jogando na mesma linha de sempre? Deixem suas opiniões e previsões aqui nos comentários, porque a interação de vocês é fundamental nesse momento. Essa é a hora de esboçar estratégias, analisar jogadas e, claro, manter a esperança acesa de que o nosso amor pelo Timão superará qualquer desafio que venha pela frente. O futuro é incerto, mas a paixão pela camisa alvinegra é inabalável. Com o impacto tático dessa transferência ecoando pelos corredores do mundo do futebol, é hora de olhar para o mercado da bola e entender o que essa negociação representa não apenas para o nosso rival, mas também para o futuro do Corinthians. O termômetro do mercado que podemos esperar nessa janela de transferências? A movimentação em torno desse craque do Internacional não é apenas uma questão isolada, ela faz parte de um grande quebra-cabeça que envolve outros clubes e jogadores. O mercado da bola está se aquecendo a cada dia, e essa contratação pode ser vista como um termômetro da ambição dos clubes. O fato de que um talento como esse foi atraído por um rival mostra a força que as outras equipes estão tentando construir. E, claro, isso nos lembra que o Corinthians também precisa estar atento a essas movimentações. Afinal, não podemos ficar atrás na corrida por talentos que podem fazer a diferença. A pressão está em cima, e a fiel torcida merece um time competitivo e cheio de garra. A necessidade de reforços. Além disso, a especulação sobre novas contratações para o nosso timão começou a ganhar força. Estaremos, de fato, em busca de uma resposta a essa nova ameaça? Acredito que a diretoria e a comissão técnica estão cientes da necessidade de reforços e de como isso pode impactar diretamente em nossa performance. A janela de transferências não é apenas uma época de vendas e compras, é um momento em que a identidade de um clube é moldada e reforçada. Se o rival está se reforçando, o Corinthians precisa fazer o mesmo. Essa pressão pode gerar oportunidades incríveis, como a chance de trazer novos talentos que estejam dispostos a vestir a camisa alvinegra e dar tudo em campo. Olhando para o futuro, essa é a hora em que os olheiros devem estar a 1000 por hora, buscando o próximo craque que poderá não apenas brilhar, mas também trazer títulos e glórias para nossa torcida. O mercado é dinâmico, e as surpresas são inevitáveis. Como a Fiel, precisamos estar atentos a essas movimentações e prontos para apoiar o que vier. Mas, afinal, quem será o próximo reforço que vai fazer a massa corintiana vibrar? Deixem suas apostas aqui nos comentários. Que tal sugerir nomes que vocês acham que encaixariam bem no nosso elenco? Vamos debater e sonhar juntos. Agora é hora da gente fazer uma comparação interessante. Vamos analisar o histórico de jogadores que já passaram pelo Corinthians e que podem servir de inspiração ou alerta a respeito da chegada desse novo craque ao rival. O que a história nos ensina? Quais foram os impactos de outras joias que passaram pelo nosso clube e deixaram a sua marca? O futebol é uma grande escola, e nós somos alunos apaixonados, sempre aprendendo com o passado para moldar o futuro. O Corinthians já teve diversas joias em seu elenco, e cada uma delas trouxe uma narrativa própria. Pensem em casos como o de Ronaldo Fenômeno, que não apenas foi um craque, mas também um símbolo de superação e redenção. Sua passagem pelo Timão deixou um legado enorme, tanto em termos de títulos quanto de história. E quem não se lembra de jogadores mais recentes, como o próprio Pedrinho, que se destacou nas categorias de base e deixou saudades quando foi para o exterior? Cada um desses jogadores, ao sair ou ao brilhar, deixou uma lição valiosa sobre como a fiel torcida reage a talentos que se destacam. Agora, com a chegada desse novo craque ao rival, a pergunta que ressoa é: será que ele terá o mesmo impacto que algumas dessas joias que já passaram pelo nosso clube? O que podemos esperar em termos de desempenho e reação da torcida adversária?
A história nos mostra que a pressão pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Enquanto alguns jogadores prosperam sob os holofotes, outros podem ser esmagados pela expectativa. Mas, fiel, não podemos esquecer que o Corinthians sempre teve o poder de transformar jogadores medianos em estrelas. O que podemos aprender com essas experiências passadas? A resposta pode estar na forma como lidamos com as nossas próprias joias. O sucesso ou fracasso de um jogador muitas vezes depende do ambiente em que ele está inserido. Se a Fiel estiver unida e apoiando, temos certeza de que qualquer talento pode brilhar. Além disso, a rivalidade entre os clubes é um fator que não pode ser ignorado. Quando um jogador se destaca no rival, a pressão aumenta e a expectativa se transforma em um verdadeiro drama. Como a torcida do Corinthians reagirá a isso? Será que vamos ver mais um talento brilhar enquanto nós, torcedores, nos perguntamos o que poderia ter sido se ele estivesse conosco? É um dilema que nos faz refletir sobre a nossa própria história e a forma como valorizamos os nossos ídolos. A história nos ensina que cada jogador tem seu próprio caminho, e que as lições do passado podem ser aplicadas no presente. A fiel torcida deve estar atenta e pronta para apoiar nossos talentos, garantindo que eles tenham a confiança necessária para se destacar. Afinal, o Corinthians é um clube que transforma sonhos em realidade. E aí, fiel, como vocês se sentem em relação a essa nova contratação do rival? Vamos discutir mais sobre isso nos comentários e compartilhar nossas experiências como torcedores. Quais foram os momentos de glória que vocês viveram com as joias do Corinthians? Esse é o espaço ideal para trocarmos emoções e esperanças. O desafio está lançado, e a Fiel precisa estar unida. Vamos juntos transformar essa rivalidade em motivação para o nosso timão. Agora que analisamos todos os ângulos dessa situação, é hora de juntar as peças do quebra-cabeça e fazer uma síntese do que tudo isso significa para o Corinthians e para a fiel torcida. A chegada de um novo craque ao rival não representa apenas um desafio a mais, mas também uma oportunidade para refletirmos sobre nosso passado, nosso presente, principalmente, nosso futuro. O impacto nas competições é algo que não podemos ignorar. O Corinthians precisará se reinventar, se fortalecer e, acima de tudo, manter o foco em seus objetivos. A pressão está em cima, e cada jogo será uma batalha. A Fiel sempre foi um pilar de apoio para o time, e agora, mais do que nunca, é fundamental que estejam juntos, incentivando e acreditando que o timão pode superar qualquer obstáculo. Além da pressão externa, precisamos também olhar para as oportunidades internas. A janela de transferências está aberta, e ela pode ser a chance que precisamos para trazer novos talentos, reforçar nosso elenco e nos preparar para a luta. Cada novo jogador que chega ao Corinthians é uma nova esperança, uma nova possibilidade de glória. E a torcida tem um papel crucial nisso: apoiar, acreditar e vibrar. Por fim, a história do Corinthians é repleta de reviravoltas, emoções e superações. Cada momento difícil é uma chance de aprendizado, e cada vitória é uma nova página na história do nosso amado clube. O futuro do timão é incerto, mas uma coisa é certa: com a união da torcida e a garra dos jogadores, estamos prontos para enfrentar qualquer desafio que vier pela frente. E agora fica a pergunta para vocês, fiel: como vocês veem o futuro do Corinthians após essa movimentação no mercado? Quais são as suas esperanças e expectativas para a próxima temporada? Deixem suas opiniões nos comentários, porque a interação de vocês é fundamental para continuarmos juntos nessa jornada apaixonante. E não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like e ativar o sino para não perder nada do que acontece no nosso timão. Vamos juntos, fiel, porque a nossa história continua e o amor pelo Corinthians é eterno.